Graça e paz, jovem. É um prazer enorme ter você aqui conosco para o nosso terceiro vídeo de Duas Culturas. Eu tenho certeza que nós estaremos revelando os segredos do teu coração. Respostas que você tem feito só para Deus. Eu tenho certeza que esse vídeo trará grandes respostas para a tua vida. Nós falamos no primeiro e no segundo vídeo uma pequena introdução de 3 grupos com o chamado transcultural. Você se lembra? Se você não assistiu nossos 2 vídeos, por favor, dê uma pausa, volte lá para que você possa entender tudo, que possamos chegar então no 5º vídeo e fechar de forma maravilhosa. Eu falei do primeiro grupo, aquele que está tendo os primeiros sinais da chamada de Deus, ainda não tem muita certeza. Falei do segundo grupo, aquele que já tem muitos sinais, já tem palavras proféticas, já tem concordância de muitos líderes, de repente já até viajou para esse país estrangeiro. Falei dos perigos, tanto do primeiro quanto do segundo grupo. E falei também do terceiro grupo, aquele que já está em terra estrangeira, de repente passando uma pressão, gigantesca. Mas hoje nós vamos trazer um exemplo de pessoas que passaram por esta mesma experiência e você verá o agir de Deus. Há uma bênção, há um favor de Deus, há uma providência de Deus hoje para a tua vida. Então vamos lá? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Esther 2, 6 a 7. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jeconias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassá, também conhecida como Esther, em Persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente. Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais e a tratava com todo carinho como filha. Esther, capítulo 2, versículos 6 a 7. Quando nós falamos de Esther, a primeira palavra que vem à mente é a rainha Esther. Porém, não é assim que funciona. Primeiro você precisa analisar. Esther, ela não tinha nem pai nem mãe, cuidada pelo seu primo, algumas versões diz tio, mas a grande questão aqui é que ela era órfã. Ela não tinha nem pai nem mãe. Era a situação de Esther. E aí eu falo com você que tem esse chamado. Esther, mesmo sendo órfã, ela não era alguém que se sentia vítima, alguém que se sentia fraca, alguém que se sentia frágil. Olha que característica interessantíssima que aqui serve de abordagem para os 3 grupos. Pessoas com esse chamado transcultural para tocar outras nações, elas não são fracas. Independente da circunstância, imagine uma moça jovem, sem pai, sem mãe, em momento algum, no livro de Esther, você a vê reclamando, você a vê se colocando como vítima, você a vê como uma pessoa frágil. Esther fala de alguém que era consolada. Isso aponta para a igreja hoje. Isso aponta para mim e para você. Isso aponta para você que é do primeiro grupo, do segundo e do terceiro grupo. De repente, em meio às aflições, em meio à capacitação, em meio àquelas turbulências características do primeiro, do segundo e do terceiro grupo, em determinado momento, você se sinta frágil, você se sinta vítima da situação, você se sinta incapaz de manifestar este chamado transcultural. Porém, eu trago aqui revelação da palavra de Deus. E eu sempre digo que a palavra revelada é capaz de transformar uma vida. Deus chamou Esther porque ela olhava para o Senhor. E Esther se deixou capacitar. Esther não ficou chorando aquilo que não tinha. Muito pelo contrário, ela usufruiu daquilo que Deus providenciou. Então vai aqui uma frase muito bonita que eu trago para você. Alguém que está sendo preparado para uma chamada transcultural nunca é uma pessoa fraca, vítima da vida. Coisa linda, né? Nós mal começamos a falar nesse terceiro vídeo e de cara você já recebeu uma palavra de impacto. Uau, eu sou forte, eu tenho esse chamado, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu chego?
a palavra de Deus mostra: você é forte. Forte porque Deus vê assim e porque Deus propôs lhe capacitar, lhe fortalecer. E você verá durante os nossos vídeos que há um meio para se fortalecer, para amadurecer, para não retroceder diante as pressões. Mas vamos fazer uma pequena abordagem desses 3 grupos hoje. Nós estamos caminhando assim. Observando Esther, o que nós pensamos, o que nós descobrimos a respeito do primeiro grupo? Que Esther, ela chegou naquela situação, ela não chegou como rainha. Então houve um tempo de preparação. Ei, eu estou falando com você, jovem do primeiro grupo. Muitas das vezes você está vendo meu vídeo aqui, ou já teve sinais na tua vida, você começou a ver alguns sinais e de repente se empolgou. De repente você fala assim: agora eu vou andar só com pastores que têm um chamado transcultural, agora eu vou ouvir só missionários, agora eu vou ver pregadores só que falam em outro idioma, e agora eu quero líderes que tenham essa visão para fora. Calma, e aí eu vou quebrar aqui um paradigma, um tabu a respeito do primeiro grupo. É preciso ter uma posição de humildade, porque você está começando. Os primeiros sinais de Deus estão se manifestando. Então você precisa se dispor a aprender com líderes, com homens apaixonados pela palavra de Deus. Eu estou dizendo para você que antes daquela chamada se realizar por completo, antes de você pegar aquele avião, antes de você entrar naquele navio, antes de você partir para a cidade da qual Deus te chamou, ou o país, ou o estado, você precisa de humildade para se deixar capacitar. A história, o livro de Esther, não começa como uma rainha, não, começa com uma moça que se dispõe a ouvir o primo e depois a ser preparada para se encontrar com o rei. Você consegue imaginar a Esther simples, cheia do favor de Deus e da graça de Deus, mas você consegue imaginar os detalhes de alguém que estava sendo capacitada por Deus? É completamente diferente de alguém que diz e fala assim: eu tenho um chamado transcultural, então agora eu vou escolher o meu norte, vou escolher como serei preparado. Não faça isso. Você que é do primeiro grupo, eu estou falando aqui diretamente, por favor, mantenha uma postura humilde. O Espírito Santo trará os líderes certos para te ensinar na caminhada. Amém? Agora, quanto ao segundo grupo, eu quero falar algo assim muito importante. Olha o que diz a palavra de Deus em Esther 2:8-9. Tendo se divulgado a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se donzelas em Susã, a capital, sob a custódia de Hegai, levaram também Esther ao palácio do rei, a custódia de Hegai, guarda das mulheres, e a donzela agradou-lhe e alcançou o favor, que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei, e a fez passar com suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres. Você consegue, você do segundo grupo, estou falando diretamente com você, Esther tinha aqui a bênção de Deus, o favor de Deus, e isso estava se manifestando de forma muito clara, assim como você do segundo grupo. Note que Hegai se agradou dela, e ele contribuiu, mas ele a chamou para uma preparação. Sabe, você do segundo grupo, tome cuidado. Você está debaixo de uma preparação. Mesmo que tenha sinais fortíssimos desta chamada, não fuja da preparação, não diminua o ritmo. Deus colocará homens específicos em teu caminho para te aprimorar. E aí você, como primeiro grupo, não deve escolher. Porém, mais do que isso, você deve aproveitar tudo. Eu quero dizer para você do segundo grupo que o tempo de preparação não acabou. Muito pelo contrário, à medida que se cumpre o tempo dessa chamada, de você ser lançado para outro país, o trabalhar de Deus, a obra do Espírito Santo, ela vai ser gradativamente acrescentada. Isso fala de pressão, isso fala de qualidade, isso fala de dedicação da sua parte.
Não é para diminuir o ritmo, é para aumentar o ritmo, é para se lançar e ser mais profundo em Deus. Entenda, você não é um jovem comum e você também já passou do primeiro estágio. Então, se você antes se dedicava, agora você deve se dedicar muito mais para esse período de preparação. Esther aqui, ela dá um passo à frente. Agora ela está num período intensivo de preparação para encontrar-se com o rei, com a possibilidade de tornar-se rainha. É o mesmo quadro seu. Você, jovem do segundo grupo, você está sendo preparado de forma intensiva, com a possibilidade de cumprir-se esse chamado transcultural, de pisar em terra estrangeira e ali permanecer. Não é ir e voltar, é permanecer. Mas eu te pergunto, ciente de tudo isso, você está intensificando uma entrega intensa diante do Senhor, ou você está recuando, indo num ritmo bem lento e dizendo, estou esperando em Deus? Não é assim que se espera em Deus. À medida que nós vamos crescendo, nós nos intensificamos na presença do Senhor. Outra característica, outro ponto que eu quero falar para você do segundo grupo é que viva segundo aquilo que você já foi capacitado. Isso é muito importante, porque Esther, a partir daquele momento, ela não era mais uma jovem comum. Esther estava sendo preparada com perfumes, com educação, na forma de falar, na forma de se portar. Daquele momento em diante, se Esther fosse aceita pelo rei, ela ia tornar-se rainha. Você, jovem do segundo grupo, a partir do momento que passa por essa aprovação, você se tornará um morador de um país estrangeiro. Você vai entrar em todas as pressões e conflitos daquela pessoa do terceiro grupo. Ah, Márcio, mas eu já viajei e aí eu já tenho algumas conclusões. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você viajar para o Nordeste, conhecer todas as praias. Outra coisa é você mudar para uma região do Nordeste e ali fixar o seu emprego, a sua casa, sua igreja, seu círculo de amizade. Da mesma forma, é um chamado transcultural, né? Ou é um chamado para fora do seu país, um chamado intenso assim. Por isso, eu vou chamar a sua atenção aqui, você do segundo grupo, e eu estou batendo muito nessa tecla, ande segundo a velocidade da qual Deus já te capacitou. Agora eu vou para o terceiro grupo. Esse terceiro grupo aqui é o grupo que está na fornalha. É o grupo Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse terceiro grupo, Daniel 3:23. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei, disse. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança nos seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro do fogo. Falou Nabucodonosor e disse, bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus. A Deus algum, senão o seu Deus. Quero dizer algo para você do terceiro grupo. Muitas vezes, diante da pressão, diante da fornalha, você lida com situações que você não consegue evitar, né? As chamadas inevitáveis, muito difíceis. Você acaba sentindo toda aquela pressão. Isso muitas vezes te abate, te entristece. E aí você até pensa assim que não tem solução, são conflitos normais.
eu vou chamar a tua atenção para algo. Mesmo na fornalha, confie no Senhor. Confie na palavra de Deus. Confie que ler a palavra de Deus, colocar uma canção e tirar um momento de oração fará todo o efeito necessário para você do terceiro grupo que já está em terras estrangeiras, passando pelo calor da fornalha, aquecida 7 vezes mais, de repente até perseguido por pessoas. Para você eu estou dizendo, há um favor de Deus, há um milagre de Deus, há uma provisão de Deus. Mesmo que você entre em situações onde você imagine não há solução, eu digo, a solução de Deus virá. Se você permanecer com a vida no altar, não se deixar misturar, porque nós veremos muito forte isso, Daniel, a resposta de Deus virá. Nem que Deus tenha que operar de forma extraordinária a seu favor. Eu estou dando uma palavra forte aqui para você do terceiro grupo, que muitas vezes olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e não encontra solução alguma. Frita os miolos, não encontra lógica alguma. Deixa eu dizer algo para você. A solução para Sadraque, para esses 3 amigos, não vieram pela lógica. Não foram eles que pela força do braço encontraram o caminho. Foi provisão e favor de Deus. Se você entender isso, você vai ter uma vida de oração, você vai encontrar refrigério. É disso que fala o Salmo 23. O Senhor é um pastor, Ele te leva para águas de descanso, que é palavra, que é revelação da palavra, e isso será refrigério para a tua alma, enquanto Deus trabalha a teu favor. A obra que Ele começou, Ele vai continuar. Você não está em terra estrangeira à toa. Então eu estou dando uma palavra direta aqui para você do terceiro grupo, aquiete-se, arrume um quarto de oração, ponha seus alvos, pregue na parede teus sonhos, mas mais do que tudo isso, organize-se, organize o seu tempo para orar e buscar a face do Senhor, porque nele estará consolo sobre tudo que você está passando aí em terra estrangeira. Você crê? Então eu te chamo para orar nesse momento e, por favor, coloca o coração aí. Deus responde nossas orações. Pai querido, Senhor Todo-Poderoso, te agradeço por esse vídeo impactante, cheio de respostas, cheio de revelação, cheio da tua santa presença. Eu te agradeço porque quantas são as vezes que jovens do primeiro grupo, do segundo e do terceiro ficam sem respostas, sem saber com quem conversar. Parece tudo muito complicado, tudo muito nebuloso. Então estes jovens ficam desanimados. Mas eu oro e peço a Ti consolo para eles, que eles possam abrir e encontrar subsídio na palavra, alimento. É a palavra do Senhor que diz que o homem viverá nem só de pão, nem só de realizar circunstâncias ou ter recursos materiais, mas da palavra que procede da tua boca. Então, se ao momento que abrirem a Bíblia tiverem revelação, isso vai ser refrigério, vão continuar marchando e vão ficar de pé. Então eu oro, entrego a vida deles e eu clamo pelo teu recurso em tudo que estiverem passando nesses dias, para que não se desanimem. É o que eu oro e eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. No nome de Jesus, amém. Vídeo lindo, maravilhoso, mas nós não acabamos. Temos o 4º e o 5º vídeo. Eu convido você a ficar aí firme conosco. Tem uma surpresa aí que nós vamos estar falando ao 5º vídeo. Tem que ficar conosco. Por favor, abra o coração. Deus vai falar com você. Permaneça conosco. Por favor, se inscreva no canal aí. Entre ali nas nossas postagens no Instagram, nosso podcast. E esse vídeo está te abençoando? Deixe o seu comentário, marque o sininho, coopere conosco, porque queremos tocar muitos jovens com essa revelação que Deus traz aos nossos corações. Amém? Aguardo você em nosso 4º vídeo. Que Deus te abençoe. Até lá. Tchau. She fell on her knees and said, I haven't prayed since I was young, but Lord above, I need a miracle. Well, no matter who you are, and no matter what you've done, there will come a time when you can't make it on your own. And in your hour of desperation,
miracle.